Olá, viajante curioso! Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. Hoje vamos falar sobre o maior de todos os fenômenos, o mais antigo, o mais improvável e o mais misterioso: o nascimento da vida na Terra. De onde viemos? O que fez o inanimado se tornar consciente e o que nos torna parte dessa história que começou há bilhões de anos. Muito antes de qualquer ser caminhar sobre o solo, a Terra era apenas um caos em chamas, um mundo coberto por mares ferventes e céus de fumaça, onde trovões e relâmpagos rasgavam o escuro sem descanso. Nada existia além de matéria bruta, fogo, rocha e tempestades químicas, mas algo começou a acontecer, algo que mudaria o destino do universo. Dentro dos oceanos primordiais, entre gases venenosos e temperaturas extremas, pequenas partículas começaram a se unir. Átomos dançavam em meio à fúria, formando moléculas complexas que, por um milagre cósmico, começaram a reagir. E nessa reação nasceu a primeira faísca, o primeiro sopro, a primeira centelha de vida. Os cientistas chamam isso de abiogênese, o momento em que a matéria sem vida se transformou em algo vivo, mas nenhum deles pode afirmar como ou por quê. Seria o acaso? Uma coincidência química impossível de se repetir? Ou teria havido uma força além do que podemos compreender, algo que desejou a existência? Enquanto o planeta ardia, pequenos seres invisíveis começaram a se multiplicar. Eles não tinham olhos, nem mente, nem forma definida. Eram apenas organismos unicelulares, flutuando em oceanos escuros, alimentando-se da energia ao redor. Mas mesmo sem saber, eles carregavam dentro de si o código que um dia formaria tudo o que conhecemos: as árvores, os animais, os oceanos e até você. Essas primeiras formas de vida enfrentaram um mundo hostil. O ar era tóxico, o calor insuportável e o planeta sofria choques constantes de meteoros. Mas de algum modo resistiram. E mais do que isso, evoluíram. Com o passar dos milênios, a vida aprendeu a transformar a luz em alimento. A fotossíntese surgiu e com ela o oxigênio começou a se espalhar pela atmosfera. O céu, antes sufocante, tornou-se azul, e o planeta, antes coberto por fogo e rochas, se encheu de mares cristalinos, florestas e brisas suaves. A partir de uma única célula, surgiram criaturas que nadavam, rastejavam, voavam e pensavam, cada uma carregando dentro de si um fragmento daquela primeira centelha, como se todas as formas de vida fossem ecos de um mesmo início sagrado. E quando o primeiro ser ergueu os olhos para o sol, talvez tenha sentido o mesmo espanto que sentimos hoje, o de existir. Mas a vida, como a própria Terra, sempre foi feita de extremos. Da criação à destruição, do nascimento à extinção, ela se reinventa sem cessar. 5 vezes o planeta quase perdeu tudo. 5 extinções em massa apagaram grande parte das espécies que o habitavam. Mesmo assim, de cada ruína, algo novo sempre renasceu, mais adaptado, mais forte, mais complexo. A cada era, a Terra parecia dizer: vocês podem cair, mas enquanto eu respirar, a vida continuará. E continuou. Dos mares às montanhas, do pó ao pensamento, da escuridão à consciência. A vida não apenas nasceu, ela aprendeu a sonhar. Há quem diga que o verdadeiro milagre não foi o nascimento da vida, mas o despertar da consciência. Em algum ponto da história, o ser humano abriu os olhos e perguntou: quem sou eu? E essa pergunta, simples e infinita, é o eco direto daquela primeira faísca que surgiu nas profundezas do oceano. Talvez sejamos a própria Terra tentando se compreender. Talvez o universo, através de nós, esteja olhando para si mesmo pela primeira vez. E se for assim, então cada pensamento, cada respiração, cada batimento do coração
é a continuação daquele mesmo fenômeno que começou há bilhões de anos, quando o impossível aconteceu. A ciência tenta explicar com fórmulas, a fé tenta compreender com alma, mas o mistério continua. O que fez a vida começar? Uma explosão de energia, uma interferência divina, ou simplesmente o desejo do universo de não estar mais só? O certo é que, em algum ponto do tempo, a morte deixou de ser o único estado possível. A matéria se levantou, respirou e começou a lutar para continuar existindo. E desde então, cada flor que nasce, cada animal que corre, cada ser humano que ama, tudo isso é o eco do nascimento da vida. Hoje, quando olhamos para o céu e nos perguntamos se existe vida em outros mundos, talvez devêssemos primeiro olhar para o nosso próprio planeta. Aqui, sob nossos pés, há bilhões de formas de vida que continuam surgindo, se transformando, se adaptando. A vida nunca parou, ela apenas muda de forma e continua o seu ciclo eterno de criação. E quando o último ser humano desaparecer, quando o tempo apagar nossos rastros, a Terra seguirá viva. Talvez com novas espécies, novas florestas, novos oceanos. Porque a vida não precisa de nós, mas nós sempre precisaremos dela. O nascimento da vida é mais do que um evento científico. É o lembrete de que o impossível pode acontecer, que do caos pode nascer a harmonia, que da morte pode surgir a beleza. E que, em algum ponto da imensidão, uma faísca ainda arde dentro de cada um de nós. A mesma que iluminou o primeiro amanhecer da Terra. Gostou dessa história? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe e venha mergulhar conosco nos mistérios mais sombrios e perturbadores que o mundo insiste em esconder, descobrindo segredos que poucos ousam revelar e verdades que desafiam tudo o que você pensava saber.